E aí, pessoal, tudo bom? Força nos estudos? Vamos lá. Mais um dia de resolução de questões. Hoje eu separei no material lá no meu blog. Entra aqui, pega aqui, ó no meu blog. Eu separei 18 questões de concurso sobre a matéria específica de reconvenção, contestação, revelia e algumas cositas más, para que a gente possa se aprofundar nesse mundo dos concursos públicos. Vamos lá, olha, apesar de serem 18 questões que eu separei, algumas questões são batidas, são coisas bem simples, repetição de letra da lei. Então a gente não vai se ater a uma análise muito profunda de algumas questões. Uma ou outra eu vou querer fazer alguma observação mais pontual, certo? Então, vamos lá. Primeira questão, aquele esqueminha que vocês já conhecem, questãozinha aqui, artiguinho da lei aqui embaixo. Quer pegar o material? Entra no blog, baixa as questões sem resposta, depois tem o PDF também no blog das questões respondidas e vamos lá. Vamos continuar estudando porque a meta é o concurso público, beleza? Então vamos lá. Primeira questão que nós vamos analisar hoje. Ela diz o seguinte, olha ela aparecendo aí. Segundo as normas e princípios contidos no Código de Processo Civil, analise as afirmativas a seguir. Essa questão eu separei e deixei ela logo em primeiro, porque ela é uma questão de concurso de concessão de tabelionato. E o que isso significa? Bom, essa questão do tabelionato é uma concessão pública que é regida pelos tribunais de justiça. E alguns especialistas na área de concurso público dizem que uma prova de tabelião é do mesmo nível de uma prova da magistratura. Então, essa é considerada uma questão difícil de ser resolvida. Mas, vamos lá, vocês vão ver que estudando sistematicamente não fica tão difícil. Item 1. Em face do princípio da eventualidade ou da concentração, o réu deve arguir toda a matéria de defesa na contestação sob pena de preclusão. Certo. Isso daí está escrito no 336. Eles só disseram de uma forma um pouquinho diferente, certo? Mas é a mesma coisa. Acontece que, nesse tipo de concurso, eles gostam muito de usar o nomen iuris para representar o que quer dizer cada artigo. Então, assim, o artigo 336, ele traz o princípio da eventualidade ou o princípio da concentração. Quer ver mais uma? Item 2. A reconvenção pode ser meio de ampliação dos sujeitos do processo. Sim, tá, 343, parágrafos 3º e 4º. E o que quer dizer ampliação dos sujeitos? Também conhecido como princípio da ampliação subjetiva ou princípio da ampliação dos sujeitos processuais. Significa que, ao propor a reconvenção, o autor da reconvenção, que é o réu da ação principal, pode chamar mais uma pessoa para compor o polo passivo da reconvenção ou para integrar o polo ativo da reconvenção com ele. Você pode aumentar o número de pessoas envolvidas no processo. E detalhe, você também pode diminuir. Supondo que exista litisconsórcio passivo na ação principal, o réu reconvinte, ele pode exercer a reconvenção em face de apenas um dos litisconsortes. Ou seja, ele reduz na reconvenção o número de sujeitos do processo. Tá vendo? Então, tá certo. 3. Caracterizada a revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa. Sim, verdade. Presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na inicial. 348 do Código de Processo Civil. Olha lá. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência dos efeitos da revelia, previsto no 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir. E, como se não bastasse, tem um respzinho que está lá no material também, julgado pelo Ricardo Vilas Boas Cuevas, o ministro relator,
que deixa bem claro que essa presunção é relativa. Beleza? Última assertiva. O juiz apreciará a prova constante nos autos, segundo o sistema de persuasão racional ou convencimento motivado. Sim, o princípio da persuasão racional ou convencimento motivado está lá no 371. Só que aí é que tá. Esse princípio, ele é um princípio construído mesmo. Por quê? Porque o artigo não fala em momento algum de livre convencimento. Ele fala do seguinte: ele fala que o juiz apreciará a prova constante nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Ou seja, ele é livre para formar o conhecimento dele baseado naquilo que ele está vendo nos autos. Lembre-se, livre convencimento não é convicção própria. O juiz ele deve julgar sempre lastreado nas provas carreadas aos autos. Ou seja, ele deve estar adstrito ao que está nos autos. Ele não pode julgar de acordo com a convicção própria. Ou com uma ideia que, eu achei a pessoa A ou B mais bonita ou mais feia, então eu vou julgar desse forma. Não, o juiz não pode. Isso pode ser causa de suspeição, inclusive impedimento e até processo correcional. Certo? Vamos lá. Questão 2. Essa é suave, é tranquila. Manual oferece no quinto... Opa, manual não. Calma, meu, tá ficando apavorado. Vamos lá. Manuel oferece no quinto dia contestação em uma ação de cobrança contra ele proposta. Posteriormente, ainda dentro dos 15 dias para a defesa, apresenta a petição complementando suas razões, com argumentos dos outros que havia esquecido de exteriorizar. Essa conduta, vamos direto, é a letra A já, não é possível tendo ocorrido preclusão consumativa. E o que é isso? Nós devemos lembrar, uma vez exercido o direito, bem ou mal, preclui-se o direito de exercer aquele ato novamente. Mesmo que ainda haja prazo fluindo. Certo? Isso não tem nada a ver. Não significa que a lei, ao dar 15 dias para apresentar a contestação, não quer dizer que a pessoa pode ficar colocando complementos nesse prazo de 15 dias. Não. Consumou-se o ato, apresentou a contestação, apresentou-se a prova determinada, bem ou mal, certo ou errado, está precluído. Existem matérias que o réu pode arguir a qualquer tempo, que são aquelas cognoscíveis de ofício pelo juiz ou autorizadas pela lei? Sim. Só que, a partir do momento que ele traz a contestação aos autos, ele não pode complementar a contestação. E por quê? Aí você vai falar, mas isso é injusto, Hamilton. O autor pode emendar a inicial quantas vezes achar necessário até a citação do réu. Olha aí o ponto. A citação do réu. O réu, ao receber o processo, ele sabe exatamente do que tem que se defender. E se ele não exercer o seu direito de defesa em sua plenitude, as matérias não arguidas serão, presumidamente, reconhecidas como verídicas. Por isso que o problema da contestação é a impugnação específica. Então presta muita atenção. Você, advogado, advogada, estagiário de direito, estudante de direito, quando estiver advogando, a contestação ela não é uma peça difícil, mas ela é uma peça que não permite emenda. Ok? Toma muito cuidado com isso. Certo? Você pode até errar na inicial e complementar, emendar, mas na contestação você não pode. Por quê? Porque você já sabe do que você está se defendendo. Beleza? Muito advogado peca nisso. Muito advogado toma uma preclusão na cabeça porque não se atenta a esse detalhe. Ele acha que o prazo flui a favor dele. Lembra, o prazo flui contra a parte. Porque a preclusão é a perda do direito de exercer aquele ato. Logo, a preclusão corre contra a parte. Certo? Você tem o prazo para exercer. Não exerceu, não pode mais refazer aquele ato.
Beleza? Vamos lá. Próxima questãozinha. Essa daqui vai ser aquele tipo bate-pronto. Eu vou falando, já vou dizer onde é que está errado e já vou dizer a fundamentação. Ela é praticamente a reprodução ipsis literis na íntegra do 343 do CPC. Beleza? Olha lá a questão. No que diz respeito às defesas do réu, assinale a alternativa correta. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria ou de terceiro. Não. Terceiro, não. Sempre manifestação própria. Conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa. Tranquilo. Caput do 343. Aqui tem muita... Já até risquei aqui do lado a parte do terceiro, que aqui está errada na questão. Vamos lá, próximo. Letra B. Ação... a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito obsta ao prosseguimento do processo contra a reconvenção. Parágrafo 2º deixa claro que se a ação principal for prejudicada de qualquer forma, a reconvenção seguirá normalmente independente da sorte da principal. Não caia naquela ideia do acessório e do principal, que aquilo é bens, certo? Que o acessório segue a situação do principal. Aquilo é bens, Código Civil. Não misture as coisas. Isso aqui é processo civil, processual, tá? Vamos lá. Item C. A reconvenção pode ser proposta contra o autor, mas não contra terceiro, devendo, quanto a este, ser proposta ação de... Esquece. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Ampliação subjetiva dos sujeitos. Acabou, não tem problema. Pode. O réu somente poderá propor reconvenção se oferecida a contestação? Não. Se a reconvenção também contiver matéria de defesa e for um contra-ataque real, sim, o réu poderá propor somente a reconvenção e não vai se operar a revelia em relação à contestação. Parágrafo 6º. Beleza? Vamos lá. A reconvenção pode ser proposta pelo réu e litisconsorte com terceiro. Correto, parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º, novamente, traz a questão da ampliação subjetiva. Beleza? Vamos lá. Questãozinha 4. Paulo, engenheiro casado, propôs ação de cobrança contra Pedro, médico casado, alegando que deveria receber o valor de R$30 mil pela venda de um automóvel. Ocorre que Pedro, além de entender que a quantia não é devida, uma vez que já realizou o depósito, alega que Paulo é quem deveria lhe pagar uma quantia de R$200 mil relativos à venda de uma casa. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta. A. Caso Pedro proponha a reconvenção, Paulo será citado pelo correio para apresentar sua resposta no prazo de 5 dias. O autor da ação já tem advogado constituído, ele será intimado pela imprensa na pessoa do seu patrono e terá prazo de 15 dias para propor a resposta. Prazo da contestação, normal. Então, está errado. Caso Paulo desista da ação de cobrança, haverá óbice quanto ao prosseguimento da reconvenção proposta por Pedro. Não, já vimos no parágrafo 2º. A sorte do principal não leva automaticamente a reconvenção para lugar nenhum. A reconvenção será julgada normalmente. Pedro poderá propor reconvenção independentemente de oferecer contestação na ação de cobrança. Perfeito. Reprodução na íntegra do parágrafo 6º, 343. Pedro poderá propor reconvenção contra Paulo, mas não poderá aproveitar o processo para cobrar a esposa de Paulo, também proprietária de uma... Não. Lembra-se, lá na parte de direitos reais, tal, sempre que houver a esposa no casamento, na parte de união total de bens, ou na questão de comunhão parcial de bens, o cônjuge deverá ser citado, porque metade do bem, teoricamente, é dele. Entendeu? Então, ele também tem que responder a ação. Essa ampliação
Inclusive, essa aplicação subjetiva aí decorre da lei, tá? Depois nós vamos, quando a gente falar sobre direitos reais lá na aulinha de direito civil, nós vamos tratar desse assunto, beleza? Vamos lá. Pedro não poderá propor reconvenção e litisconsórcio com sua esposa, caso ele não tenha sido citado, caso ela não tenha sido citada na ação de cobrança para pagamento da... Olha só como é que eles inventam coisa para confundir você na hora da prova. Tá escrito lá, a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro? Pode. Então, assim, cuidado, gente. Às vezes ele conta uma historinha, porque você vai falar, nossa, é verdade, é direito real sobre coisas, então tem que citar. Não. Essa questão da ampliação subjetiva, você faz... E pensa na situação. Eu citei Paulo, por causa da cobrança da casa, certo? Estou pedindo desfazimento do negócio, de repente. O juiz ele vai analisar, ele vai falar, mas peraí, você é casado com comunhão, então, fulano, inclua a esposa também. Tá? Porque ela tem que ter, antigamente se chamava, presta atenção, a ideia é legal, porque alguns autores mais antigos ainda usam esse nome. Chama outorga uxória. Tá? Hoje não, hoje é vênia conjugal, certo? Mas presta bem atenção, fica com essa palavrinha na cabeça, outorga uxória. Era quando você tinha que chamar a esposa para compor o polo passivo da ação numa ação que eventualmente discutisse a propriedade sobre um bem imóvel. Beleza? Tá. Hoje não se usa mais, gente, estou falando, repetindo, hoje não se usa mais outorga uxória. Hoje se fala em vênia conjugal. Por quê? Porque o bem pode ser da mulher, o bem pode ser do marido, o bem pode ser do casal. Então, cuidado. Beleza? Beleza. Vamos pegar uma outra questão. Eu vou pular algumas questões que eu separei, porque elas são repetições de artigo. Eu só vou tentar pegar agora pra gente, para dar andamento, nas questões que tenham alguma coisa, alguma pegadinha e tal. Mas todo o material tá no blog, aquele de novo, ó, passando aqui embaixo, beleza? E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Eu vou tentar agora fazer diferente, eu não vou comentar todas as questões, eu vou colocar mais questões lá comentadas no blog, e aqui eu vou tratar só das mais interessantes pra gente ver em concurso, né? Para conversar sobre a questão do concurso público. Beleza? Beleza. Eu gosto, particularmente, das questões que mandam você assinalar a incorreta. Porque o treino dessa questão... deixa eu corrigir, peraí. Eu gosto de analisar questões que mandam achar incorreta. Mas na prova, na hora do concurso, essas são as que mais dão nó na cabeça da gente. Mas por que eu gosto? Porque ela é uma preparação muito melhor para aquelas questões tipo CESP, que é só questão, basicamente, a prova inteirinha de verdadeiro ou falso. Certo? E se você pensar bem, no fundo, todas as provas, todas são de verdadeiro ou falso. Acontece que a CESP não te dá dica de quantas verdadeiras ou falsas existem. E as demais operadoras de banca dão. Então, numa questão ela fala, assinale a correta, você sabe que, em média, vão haver 3 ou 4 falsas. Se ela fala assinale a incorreta, apenas uma estará incorreta de verdade. Então, é ótima para você aprender, para você resolver questão e fazer esse paralelo com as provas de verdadeiro ou falso que algumas bancas, como a CESP, costumam aplicar. E essa de incorreta é muito interessante, porque ela faz uma troca muito pequenininha que passa despercebido se você não estiver muito bem preparado. Quer ver? Vamos lá. Ó, é a alternativa, é a questão 7 do material que eu estou deixando para vocês. Olha lá. Assinale a alternativa incorreta. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não sujeita a recurso. Retíssima 502 do Código de Processo Civil, sem ter o que acrescentar. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
485, parágrafo 4º. Beleza? Beleza. Haverá preclusão quando o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada por abandono da causa. Cuidado. Não é preclusão, é perempção. A palavra até começa com P para você falar, nossa, tá certo. Não. Cuidado. Olha lá. Preclusão são aqueles casos de preclusão consumativa, preclusão sanção, preclusão temporal. São os casos em que o ato não é praticado. Preclusão é a perda do direito de praticar um ato. Perempção, diferente do que da preclusão, a perempção é a perda do direito de exercer o direito de ação. Então, deixa eu corrigir. Deixa eu falar um pouquinho mais bonitinho. Perempção é a perda do direito de mover uma ação porque você já moveu essa ação 3 vezes e abandonou a ação. Simplesmente, por algum motivo, o juiz intimou para você aditar o complementar inicial, você não fez. Depois você entrou com a inicial correta, ele citou o réu. Hora que ele abriu para você apresentar a prova, você não apresenta provas. Ou simplesmente porque quando é sua vez de falar no processo, você deixa mais de 30, 40 dias lá e o juiz fala, não, se você não tem interesse, vai. Passou 3 vezes, acabou. Não vai mais poder entrar ação. Ah, mas eu perdi meu direito. Não. Você pode utilizar esse seu direito que você exerceria em ação como direito de defesa, ser demandado nesse direito, é claro. Certo? Então, presta muita atenção. A preclusão é quando você não pratica um ato e não poderá mais praticá-lo no processo. A perempção é quando você pratica 3 vezes e pratica mal praticado e perde o direito de ingressar com a ação contra a pessoa para ver o bem da vida que você eventualmente esteja pleiteando. Beleza? As demais também não tem nada, reprodução direto do artiguinho de lei. Pega lá, vai dar uma olhadinha. E, apenas para fechar, a questão 8, certo? Faz uma brincadeira com as definições da preclusão. Então, vamos pegar essa questão 8, vamos dar uma analisada nela. Em 29 de março de 2019, uma sexta-feira, iniciou-se o prazo para que uma autarquia apresentasse contestação a uma petição inicial de natureza cível em procedimento ordinário, distribuída em uma das varas federais de uma das comarcas do estado do Mato Grosso do Sul, não tendo ocorrido nenhum feriado até a data final para o protocolo da contestação. Considerando essa situação hipotética, julgue o item relativo à comunicação e prazos processuais, contestação e reconvenção. Aí vem uma hipótese. E a hipótese diz: na hipótese de autarquia, exercer seu direito de ação e expor sua pretensão em desfavor do autor da demanda, ela deverá propor reconvenção a ser apresentada junto com a contestação, sob pena de sofrer os efeitos da preclusão lógica, em caso de protocolo posterior como peça autônoma. Não é preclusão lógica, preclusão consumativa. Por quê? A preclusão lógica é aquela que opera pelo fato de você praticar o ato de uma forma diferente daquela que você está propondo nos autos. Espera aí, ficou confuso. Vamos mudar, vamos falar diferente. Você foi condenado a pagar 10 mil reais para alguém. Beleza, eu vou lá e pago. Só que eu pago e no mesmo dia eu entro com apelação dizendo eu não tenho que pagar. Espera aí. Não é lógico o que você está fazendo. A preclusão lógica se operou no momento em que você pagou, você confessou a dívida. Então, não existe intenção de prosseguir o recurso. Certo? Isso às vezes acontece quando a parte
ela paga pessoalmente, não avisa o advogado entra com a apelação. Depois ele desiste, é possível, não tem muito. No entanto, a preclusão consumativa é o contrário. É o praticar o ato, bem ou mal. Lembra sempre disso. Preclusão consumativa está em praticar bem ou mal o ato. Por que praticar bem ou mal? A reconvenção ela deve ser apresentada na contestação. E se eu não apresentar a reconvenção, eu perco o direito de exercer a ação contra o autor? Não. Eu não posso praticar a reconvenção nesse processo. Mas eu posso praticar o meu direito de ação em ação autônoma a qualquer momento. Desde que dentro dos prazos lá que estão elencados no CPC. Né? Que é o prazo de prescrição e decadência. Né? Tem uma tabelinha, é uma tabelinha longa, tem bastante coisa, divide em 1, 2, 3, 4 e 5 anos. Certo? Então, atenção, pessoal, não confunda. Vale dar uma batidinha nos 3 ou 4. 3 ou 4 por quê, no caso de preclusão? Porque os autores clássicos elencam 3. Certo? No entanto, Neves Amorim, ele inclui a preclusão sanção. Certo? Beleza. Nada outro mundo. Dá uma lidinha lá no 343, que vai falar sobre o prazo da reconvenção, mas lembre-se, a reconvenção é uma verdadeira ação. É uma busca ativa do direito. Se é uma busca ativa do direito, está cobertado pelo direito de ação autônoma. Beleza? Beleza. Vamos lá. Para fechar, questão 9. A respeito da tutela provisória, a resposta do réu e o juizado especial da Fazenda Pública julgue o item que se segue. Não enseja preclusão temporal o fato do réu deixar de alegar litispendência ou coisa julgada em preliminar na contestação. Certo. A gente tem que lembrar que a questão da preclusão, nesse caso de litispendência, é matéria de ordem pública. Se é matéria de ordem pública, ela pode ser corrigida e conhecida pelo juiz a qualquer tempo. Entendeu? Porque às vezes simplesmente você não sabe. Você conhece a pessoa, mas não sabe que ela está em litisconsórcio com outra. Você sabe que ela exerce um direito, mas você não sabe que ela possui, por exemplo, sócios. Não sabe que ela faz parte de um condomínio. Entendeu? Então isso daí vai ser consertado ao longo do processo porque é matéria de ordem pública. Só isso. Beleza? Então não pode ensejar a preclusão temporal matéria de ordem pública. Tranquilo? Tranquilo. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Alguma coisinha. Ó, a questão 10 do nosso material é, novamente, a reprodução tranquila do 343 do CPC. Certo? Tem uma observaçãozinha que é uma doutrina. Doutrina não, desculpa. É um julgado do STJ. Certo? Então eu vou trazer essa 10 aqui só para a gente comentar o item 3. Por quê? Ele diz o seguinte: a compensação pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura da reconvenção. Alguns autores entendem que compensação é um fato modificativo semi-extintivo do direito, porque a compensação extingue a obrigação até onde ela foi compensada. Certo? Então ela entraria lá naquela parte de preliminares. Certo? E aí o que aconteceria? O valor restante estaria incontroverso e aí simplesmente a ação seria julgada com resolução de mérito em cima do valor incontroverso já exercida a compensação. Sacou? Então, beleza. Dá uma olhadinha no RESP que eu deixei lá no material, tá? Nada do outro mundo também, só vale essa informação. Só para constar, na 10 o gabarito é a letra B, tá? Questão 11, reprodução do artigo 337, certo? Só lembrando que é o seguinte, essa é uma questão que eu não gosto também, porque ela fala assim,
uma das novidades trazidas pelo ordenamento processualista. Isso obriga você a conhecer as causas de preliminares do CPC de 43, CPC antigo, né, para saber a diferença para o CPC atual. Eu não gosto dessas questões porque obriga o aluno a estudar uma lei que já nem está mais em vigência, certo? Mas ainda assim, as bancas adoram esse tipo de questão. Então, presta atenção. Pega lá o seu CPC e anota lá, no inciso 3º do 337, novidade em relação ao CPC anterior. Só isso, esquece o CPC anterior, bola para frente. A gente que está estudando para concurso público, a gente tem que ser pragmático. Tá? Não adianta que nós não vamos conseguir abraçar o mundo. Então a gente tem que ser prático. Resolveu uma questão, errou a questão, porque eu não sabia qual que era a inovação, não vai pegar o CPC antigo. Você vai pegar o seu CPC atual e vai escrever na frente, novidade nesse CPC. E vai continuar estudando. E quando você for ler o 337, você vai ler assim, ó. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incorreção do valor da causa, que é novidade em relação ao CPC anterior. Vamos embora. Próxima questão. A questão 12, eu quero trazer para vocês porque ela é legal, ela tem uma redação engraçada, certo? Mas as implicações jurídicas dela são reais. Porque uma pessoa, às vezes, não consegue entender uma palavrinha da lei. Quer ver? Olha só. Questão 12. Considere a seguinte situação. João propôs uma ação de indenização, alegando que, ao voltar de um bar, for atacado por alienígenas. Nossa, guerra dos mundos agora. Que afirmaram agir por ordem de sua vizinha, Maria, sua vizinha Maria. Sustenta que Maria é pessoa de má índole e que já havia ameaçado atacar vários moradores do bairro onde residem. Maria, devidamente citada, manteve-se inerte e não contestou a ação. Se não contestou, opera revelia. Revelia tem presunção relativa. Relativa de veracidade dos fatos alegados. Só que, responde para mim, com que frequência você vê uma gangue de extraterrestres atacando alguém? Sacou? 345, inciso 4º. Se as alegações de fatos formuladas pelo autor forem inverossímeis. Inverossímil significa que não guardam relação com a realidade ou estiverem em contradição com as provas. Complicado, né? Fala pra mim, que aí no seu bairro. Vou fazer igual os youtubers fazem. Deixa aqui nos comentários se no seu bairro teve alguém atacado por alienígenas recentemente. Bom? Vamos lá, gente. Vamos ver. 13ª questão fala sobre justa causa. Existem diversos regulamentos aí que dizem que falha no sistema, o tribunal tem que, tem que computar esse prazo em favor da parte. Tá lá. 197 também. Tem muita coisa. A questão 14 fala sobre o protocolo da contestação com arguição de incompetência relativa ou absoluta no foro do domicílio do réu. Também não tem muito o que falar, só dá uma lidinha no 340 do CPC. A questão 15. Questão 15. Vamos lá. Uma vez frustrada a audiência de conciliação ou mediação, abre-se ao réu no processo civil a possibilidade de manifestar-se acerca dos termos do quanto constante na petição inicial. Beleza.
é o direito à contestação, certo? O item A diz: a prescrição ou a decadência deve ser alegada em contestação como preliminares processuais. Cuidado. Lembre-se que a prescrição e decadência, ela é causa que pode ensejar o julgamento liminar. Por quê? Porque a prescrição e a decadência, elas são matérias que extinguem o direito. Só que, novamente, nós já falamos, nós vamos repisar. Nenhuma decisão será proferida contra a parte sem que ela seja ouvida antes. Então, alegada a prescrição ou a decadência, o juiz ouvirá a parte, porque a parte pode renunciar à prescrição. Beleza? Beleza? Essa é a única observaçãozinha que eu gostaria de fazer. Os outros artiguinhos que estão envolvidos aqui são artigos diretos, não tem muita coisa para falar. Vamos ver a questão 16. Deixa eu ver. Por não ter apresentado contestação, Eduardo será considerado réu, estabelecendo-se a presunção de que todos os fatos alegados são verdadeiros. É a mesma coisa, a presunção é relativa, certo? Tá sempre relativa, então nunca essa questão de presunção vai ser assim, será 100% verdadeira. Não, tá? Isso, cuidado, beleza? A questão 17 também, basicamente, é reprodução de artigo com troca de palavrinha. Presta muita atenção nessas trocas de palavrinha, eles adoram. Só que detalhe, se você pegar o capítulo sobre a contestação, a reconvenção e a revelia, você vai ter ali 15 artigos, no máximo. Ou seja, não dá para brincar muito, então não dá para inventar muita coisa dentro desse tema. Então, as bancas trocam palavrinhas, elas contam historinhas. Mas lembre, como eu falei, abre o CPC, pega lá, da contestação, lê 3, 4 vezes o bloco da contestação. Depois você vai para o bloco da reconvenção. Aí você lê 3, 4 vezes o bloco da reconvenção. Depois você vai para o bloco da revelia. Lê 3, 4 vezes o bloco da revelia. Tenta ler concentrado. Porque a ideia fica, olha, eu estou lendo sobre contestação. Então, contestação é isso. Agora eu vou ler sobre reconvenção. É isso. Se você faz aquela leitura corrida, o cérebro embaralha as informações. Porque você lê da contestação, depois você está lendo um artigo da reconvenção. Não. Lê por blocos. Essa é uma dica muito importante. Aliás, é assim que eu estudo. Eu leio por blocos. E fica mais fácil de entender o que está acontecendo. E resolvo questões por blocos também. Certo? Porque a questão ela vai acabar repisando as mesmas coisas que a gente já leu. E a gente, aos poucos, já vai descobrindo como que são as pegadinhas que a banca gostam de aplicar. A questão 18 também não tem muita novidade, ela só faz aquela aquela análise inversa do arquivo, né? Ela busca a exceção, quando ela fala assim, que são alegadas na preliminar da contestação, mas não são cognoscíveis, ou seja, não podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. A exceção está lá no 337, parágrafo 5º, lá no final, que excetuada da convenção de arbitragem e incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício as demais matérias elencadas no artigo 337. Beleza? Pessoal, eu tentei correr um pouquinho, certo? Por quê? É muita questão, realmente. Entretanto, é a reprodução escrita, a reprodução direta dos artigos de lei. Prova objetiva, prova de primeira fase, o grosso é a letra da lei. Alguns itens nós precisamos estudar, nós precisamos entender melhorzinho, mas, em regra, é a letra da lei. Leia, releia, nem sei se é essa palavra que eu vou falar agora, mas treleia, assim, leve no tablet, no celular, fica lendo a lei, mas leia de forma inteligente, leia por blocos. Não queira ler
o CPC do primeiro ao último artigo de uma vez. Isso não dá certo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar pegando firme nos estudos. Vamos continuar nessa motivação. Concurso público é uma coisa legal. Eu já passei nos meus concursos públicos já. Um dia eu conto a historinha para vocês, tá? Mas vamos lá. Lembrem-se, o direito, ele não é complexo. A gente só precisa aprender direitinho o que ele quer dizer. E eu tô aqui para te explicar isso. Beleza, pessoal? Então, força, foco, fica assim. Até a próxima e fui!